Quero saudar a igreja com a santa glória da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom realizar a presença do Senhor, né? É uma honra estar aqui hoje mais uma vez, estar dando a palavra. Que seja dita a vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. Peço que abra suas Bíblias no livro de Isaías 55. Amém? Isaías 55 é um convite gracioso, convite para a salvação de graça. Eu vou ler do projetor, que é todo mundo. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, vinde, comprai, comei, vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Isaías escreve esse convite, esse chamado, para comprar sem custo, comprar sem dinheiro, o que só Jesus pode dar, só Jesus tem para nos vender. Ele pagou um alto preço e o convite é estendido a todos nós. Aqui Isaías escreve para o povo do exílio da Babilônia, mas esse convite é estendido para todas as nações. Esse convite nos alcançou cada um aqui que está neste lugar nesta noite. Esse convite, ele é de graça. Vinde todos que têm sede de justiça, sede de Cristo, sede da verdade. Aquele que pode saciar nossa sede, só Jesus Cristo. E o texto vai continuando dizendo: aquele que não tem dinheiro, vinde comprar e comer sem custo, sem mérito, sem dinheiro, sem merecimento, sem status. Jesus, ele nos dá de graça. Essa parte sem dinheiro é uma metáfora. Vinde comprar sem dinheiro, sem custo. Jesus, ele nos ensina que esse caminho ele não tem custo. Foi pago por ele, por sangue na cruz. Foi pago por... que só ele pode nos dar. Que ele nenhum pode comprar. As pessoas na época estavam comprando, gastando o seu dinheiro com coisas vãs, coisas terrestres, coisas que não nutriam o Espírito Santo de Deus, coisas que não acrescentavam em nada. Jesus nos chama para viver uma vida nutrindo, não as coisas, não o corpo terreno, mas o Espírito Santo de Deus. Cumprir, para nutrir o que é do alto, o que é eterno. A gente fazendo os planos, cuidando do nosso corpo, da nossa casa, dos nossos bens, e nada fazemos para a eternidade. A eternidade, o nome já fala eternidade. O que é que temos preparado para a nossa eternidade? Estamos fazendo planos para o corpo humano, para nossos bens, nossas finanças, com medo de perder. E Jesus, esse convite, ele nos mostra que temos que nutrir as coisas que é do alto, que é do céu. Não temos feito nada, às vezes passamos mais tempo no celular, na televisão, do que buscando a palavra, nutrindo a alma. A alma, ela vai viver, seja num lugar ou em outro, Ela vai viver. Aí a gente está preocupado com a nossa carne, com nossos desejos carnais, esquecendo de buscar o verdadeiro sentido, que Jesus nos dá aqui de graça, que o dinheiro não pode comprar. E é sem mérito, não é por mérito, não é por merecer, é pela graça, a graça imerecida que Cristo nos deu. Quando eu não era crente, que eu morava com a minha mãe, ela fazia culto lá na minha casa, e às vezes no final do culto, o pastor cantava aquele hino 570 da harpa, e no final o irmão ainda vai conhecer,
no final do culto dos assembleianos, eles cantam esse hino e no final pergunta se a pessoa quer ser crente, quer se entregar a vida a Cristo Jesus. E muitas das vezes eu negava, eu não achava que não estava preparado, eu achava que eu tinha que parar as coisas que eu estava fazendo, parar de pecar, parar os meus erros, para poder ir para Cristo Jesus. E esse texto aqui me ensinou que não é pelo mérito. Esse convite aqui é para todos, seja qual for o seu delito, seja qual for o seu pecado, esse convite aqui é para todos. Não merecemos ir a Cristo, essa graça é imerecida. Quando aí eu achava que eu tinha que parar de beber, que eu tinha que parar de ir em festa, que eu tinha que parar de tudo que eu estava fazendo pecaminoso para me ser crente. E esse texto me ensina que não mudamos para ir a Cristo Jesus. Nós vamos a Cristo Jesus e Ele sim. E assim Ele muda, aí assim Ele transforma a vida, porque lá fica o velho homem e nasce nova criatura, né? Nova criatura é. Cristo não é por mérito, não é por status, não é por bens, não é por dinheiro, é pela graça, somente pela graça de Cristo. Aí o texto continua: vim comprar e vinho e leite, compra o que é bom, coma o que é bom. Jesus manda-nos comprar o vinho, né, que representa a alegria, representa a celebridade, né? Jesus transforma a água em vinho, né, naquela ocasião do casamento, celebrava um casamento, representa a alegria, e o leite representa o alimento nutritivo, né? Então, esse convite é para nós gastar o nosso tempo, gastar o nosso bem maior, né? Que é nossas finanças, nossas forças, com aquilo que verdadeiramente alimenta a nossa alma. O texto 2 continua a questão: por que gastais naquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho, aquilo que não pode satisfazer? Às vezes a gente está gastando o nosso dinheiro, o nosso tempo, né, a nossa vida, o nosso recurso, nossa sabedoria, com coisas que é passageira, coisas que logo passarão. E não buscamos buscar aquilo que é eterno. Jesus ele se mostra como o pão da vida. Aquele que come jamais terá fome, aquele que bebe a água da vida jamais terá sede. Jesus ele nos chama para saciar desse manjar, né? E o texto continua: ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Aqui na minha vida é diferente, mas então Jesus começa a dizer aqui, né, no 1, no 2, e ainda nos chama novamente: ouve-me atentamente, comei o que é bom, comei da palavra de Cristo, comei da sabedoria. Aqui está o verdadeiro alimento espiritual, a palavra de Deus. Jesus nos convida para que buscamos incessantemente o que é bom, possamos comer da tua palavra, comer do teu conhecimento. Jesus nos chama para viver uma vida em oração, em busca, né? Nós possamos gastar o nosso tempo, precioso tempo, né? Tão pequeno, né? Aqui nós possamos gastar esse precioso tempo pequeno para nutrir a eternidade, nutrir a alma, nutrir o que é do céu, o que é do alto. A palavra de Deus vai dizer que buscar primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então a gente está buscando as coisas terrestres, onde a ferrugem e a traça consomem, e estamos deixando para trás o verdadeiro alimento, né, que é a palavra de Deus. E esse texto continua nos chamando, né: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouve, e a alma viverá.
Jesus, ele sabe que somos necessitados dele. A palavra de Deus vai dizer que ela é divinamente inspirada para ensinar, repreender, instruir, e ela tem mudado. A gente começa a errar e Deus já nos chama de novo para o caminho. Possamos estar atentos, possamos estar cada dia mais atentos com os manjares deste mundo, né, que tem nos corrompido, tem tirado nosso foco, a nossa distração, tem nos distraído, né, celular, redes sociais, e às vezes a gente esquece o que é verdadeiro, o que é que precisamos buscar. Estamos perdendo nosso tempo aqui é curto. A palavra vai nos orientar a buscar o que é do alto, o que é eterno, o que é. A gente vive aqui hoje a média de 80 a 100 anos, quem tem sorte, né? E estamos preocupados com essa vida pequena e deixando para trás o que é eterno. Possamos buscar o que é eterno, né? Possamos estar atentos, né? Buscando o que é do alto, guardando o melhor. No Lucas 12, 16 a 21. Então me propôs uma palavra dizendo: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde guardar o que colhi? Então disse: vou fazer isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e nele colocarei tudo o meu cereal, os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come e bebe, e alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua vida. O que tens preparado? Para quem será? Aqui está, né, mais um relato daqueles que estão buscando as coisas terrestres, enricando, né, fisicamente e empobrecendo para com Deus. Aí Jesus conta essa parábola para esse homem que achava que tudo que ele conquistou ia se preparar um descanso eterno. Mas aí, né, dá para a gente ver que ele, no final, pergunta para quem será. Não é para ele, pode ser para outros. Tudo que ele lutou, tudo que ele buscou, tudo a traça e a ferrugem consome. Ele vai morrer, vai deixar tudo. Não tem preparado nada para o reino dos céus. E é o que a gente tem que fazer, que a gente tem que estar atento, vigilante, né? O verso 3. Dê ouvidos a mim e ouça-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, e a minha fidelidade. Deus mostra a fidelidade dele para com todos nós. Possamos estar afastados, né, dessas distrações do mundo, possamos ser fiéis, possamos estar orando, né, jejuando, buscando mais o Senhor. Para que um dia nós sintamos vontade, né, de orar e buscar. Às vezes a gente eu esperava no meu coração que eu, para ser crente, tenho que sentir vontade de orar, sentir vontade de jejuar, fazer essas coisas. Não é a vontade, é a necessidade. Nós somos necessários. É necessário que nós possamos buscar por necessidade. A vontade não vai vir. Se a gente ficar esperando a vontade bater para jejuar, com vontade de jejuar hoje, a vontade não vai vir. Mas há necessidade, né? Sim ou não? Necessidade há de orar, necessidade há de buscar enquanto se pode achar, né?
no verso 6 vai dizer, possamos estar atentos, né? Buscando, orando, meditando na palavra, para que um dia a gente sinta essa vontade. Para isso temos que nutrir a alma, nutrir o que é eterno, para que um dia possamos sentir no nosso coração esse desejo. Mas quando esse desejo não vem, vamos por necessidade. É necessário orar, é necessário buscar, meditar, dedicar o seu tempo às Escrituras de Deus. Em Mateus 11:28 vai dizer, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Possamos estar buscando todos os dias, porque sempre estamos cansados. Quando lá em casa, quando eu pego a Bíblia, eu falei, pode ser meio-dia, eu abro na boca. Se a gente for, o inimigo, ele quer nos distrair, ele quer nos tirar do foco. Ele sabe que a verdade está aqui na palavra de Deus. Ele quer nos distrair todo o tempo. Possamos estar vigilantes em oração, em comunhão. O verso 6 vai dizer, buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo, invocai-o enquanto está perto. Aqui, quando o pastor manda uma urgência lá no grupo lá dos dirigentes, ele coloca um emoji lá na sirene, né? Atenção. Se Isaías escrevesse hoje, ele teria nesse texto, nesse versículo, essa atenção, né? Essa devida atenção, essa urgência, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Mostra que esse tempo ele é duradouro. Esse tempo, essa porta pode fechar. Porque há muitos lugares hoje que a palavra de Deus não pode nem ser falada, né? Enquanto está perto, a palavra vai dizer, buscar enquanto está perto. Tem lugares que o povo luta por causa de uma Bíblia e não pode pregar o Evangelho, intolerância religiosa. Já tem lugares no mundo que uns vai preso e outros já é condenado à morte. Então a palavra diz que buscar enquanto se pode achar. A palavra de Deus, ela se pode ser achada, e ele se faz ser achado, né? Em Jeremias 29:13 ele vai dizer, buscar-me-eis e me achareis. Não de todo jeito, né? Mas busca de todo o coração. Jesus ele nos convida a buscar Ele, e ao mesmo tempo Ele se mostra, Ele quer se revelar para mim e para você. Buscar-me-eis e me achareis. Ele quer ser achado, e a palavra de Deus está aqui. Para ser achado, temos que buscar, temos que meditar na palavra, temos que aprender da palavra de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Possamos aproveitar essa graça, essa porta aberta, e possamos, não espere, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Chegará o tempo que não vão achar mais, né, essa oportunidade, mas aquele que buscou, aquele que aprofundou na palavra, terá ele guardado no seu coração, na sua mente. Então, ele está convidando a buscar agora, enquanto se pode achar. Busca o Senhor enquanto se pode achar. E o ímpio abandona o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, volte para o Senhor, que fará misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele não se pode achar. E o ímpio abandona o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, volte para o Senhor, que fará misericórdia dele. Volte
volte para o nosso Deus, pois Ele perdoará e em bom grado. Jesus nos chama ao arrependimento. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor e se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Jesus, não importa qual seja o nosso pecado, qual foi o nosso pecado, Jesus, Ele se mostra, rico em perdoar, rico em misericórdia. Ele possamos estar diante dele, não importa qual seja o nosso delito, possamos estar buscando Ele, porque Ele é rico em perdoar. Ele não lança mão de nós, Ele está todo o tempo tentando nos alertar. A palavra de Deus, na Bíblia praticamente toda, Deus nos alerta, nos chama ao arrependimento, para que possamos, não importa o que você fez ou deixou de fazer, que às vezes também deixa de fazer é pecado, mas Deus nos chama para que arrependamos dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, e Ele vai, aqui adiante, Ele vai comparar os pensamentos, nossos pensamentos com o pensamento dele, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos pensamentos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os pensamentos nem os vossos caminhos são os meus, diz o Senhor. Jesus, ele mostra a superioridade do pensamento dele, a superioridade do caminho dele, para com nós. Às vezes seguimos nosso coração, seguimos nossos pensamentos e vemos que a superioridade de Deus, ela é elevada. Deus nos leva no caminho que para nós é um abismo, E quando você abre a Bíblia, você vê os profetas que Jesus chamou, que mandou ir para o olho humano, é um abismo, mas são elevados os pensamentos de Deus. Não que possamos alinhar nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. Porque assim como o céu são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus compara a superioridade do pensamento dele com uma distância da terra para o céu. Ele mostra a distância que é o nosso pensamento para o dele, a diferença, a superioridade que é os pensamentos de Deus para o nosso. Todavia, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jesus, ele mostra os pensamentos dele superiores aos nossos pensamentos, os caminhos dele superiores aos nossos caminhos, e a palavra, como a chuva que desce do céu, ela cai na terra, rega, molha, faz todo o nascer de novo, brota, produz os frutos e volta para lá como forma de vapor. Mas antes ela faz o que foi designada a fazer. Deus nos chama para seguir, para andar nesses caminhos, esse caminho perfeito de Deus, alinhando nossos pensamentos com o dele,
e ouvindo e nos entregando, né, aos caminhos dele, porque às vezes não largamos mão de nossa vida, queremos andar pelo nosso próprio caminho, pela própria vontade, e Deus ele nos alerta nesse convite, né, esse convite da graça. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. A palavra de Deus, ela, uma vez que lemos, que ouvimos, ela faz todo o processo, né? Ela muda, assim como a chuva, ela muda os nossos caminhos, ela faz o que lhe apraz, porque ao conhecer a palavra de Deus, a gente não somos mais inocentes, né? Ela nos convence da necessidade que temos de Deus, de ver o caminho reto. Ela nos mostra a dependência que temos de Jesus. Somos totalmente dependentes dele. Ele nos mostra que a sua palavra ela é um alimento, que possamos estar alimentando da palavra de Deus, buscando quando se pode achar, né? Jesus ele nos convida a buscar incessantemente os caminhos do alto, ensina-nos a buscar aquilo que é eterno, buscar aquilo que vai nos acompanhar para a eternidade, e possamos estar atentos, né, vigilantes com esse convite, né, que Isaías escreve para o povo, estendido para mim e para você. Verso 13. Saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em canto diante de vós, e todas as aves do campo baterão palma. A alegria da criação de Deus para aqueles que recebem, né, esse convite gracioso aqui. Jesus ele mostra que os montes baterão palmas, as aves da criação baterão palmas. A celebração, todo o ambiente, contaminando todo o ambiente, né? Quando a alegria de Deus contamina todo o ambiente, e possamos estar atentos, né, com esse convite. Esse convite ele requer uma atenção, ele requer uma resposta, né? E o verso 6 vai dizer que buscar o Senhor enquanto se pode achar, que possamos buscar enquanto a porta está aberta, possamos, não importa qual seja o tempo é hoje, né? O tempo chamado hoje, que aprendemos aqui no sábado no ensino bíblico, o tempo chamado hoje. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro crescerá no lugar do espinheiro, e no lugar da sarça crescerá a murta, e isso exaltará o nome do Senhor, e será um sinal eterno, que nunca deixará de existir. Jesus ele mostra o resultado, né, ali, que onde há espinho nascerá pinheiro, onde há dor nascerá alegria, onde há tristeza nascerá alegria, onde há dor nascerá a vitória. Que possamos ouvir, né, e ficar atento a esse convite, é o convite da graça. Isaías nos convida para buscar enquanto se pode achar, que possamos gastar o nosso tempo, nosso pouco tempo com a palavra de Deus, possamos gastar o nosso tempo buscando aquilo que pode nutrir, aquilo que pode saciar nossas sedes de justiça, aquilo que pode nos levar, né, para o céu. A palavra de Deus ela é um guia para nossas vidas, que possamos estar dedicando nosso tempo, nosso precioso tempo a Cristo, que possamos estar atentos, né, a esse convite. Esse convite ele pode se fechar, essa porta ela pode se fechar, mas
Hoje você tem a oportunidade de buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E ele vai ser: buscar-me-eis e me achareis. Ele quer ser achado por mim e por você. Possamos estar buscando incessantemente o caminho que vai nos levar para a vida eterna. Possamos nutrir, o Espírito Santo, nutrir aquilo que é eterno, nutrir a nossa alma com coisas que não o ferrugem e nem a traça consome. Buscamos a palavra de Deus, possamos estar atentos e vigilantes, Aqui eu concluo. Isaías 55 nos mostra que a salvação é um convite gracioso, gratuito, acessível a todo sedento, pago por Deus, não pelo nosso mérito. Ele nos convida a abandonar os caminhos enganosos deste mundo e a encontrar saciedade na sua esperança, garantindo que o seu perdão é abundante. Eu agradeço a oportunidade e espero que os irmãos tenham um pouco entendido, E a palavra de Deus está aqui. Buscai enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Vamos orar, agradecer a Deus pela palavra.